foi? As redes sociais acabam permitindo tu conferir se aquilo acontece, né? Então, assim, se há 100 anos atrás alguém te dissesse que o processo produtivo da empresa tal, lá num país, no outro lado do mundo, não era o que tu confiava ou não, tu precisava de quase que um espião, um amigo de confiança que fosse te mandar uma carta, ou, se tudo der certo, fazer um telefonema muito caro para te confirmar isso. E hoje em dia não. Hoje em dia tu consegue saber isso com algum grau de confiabilidade quase que instantaneamente. Então, assim, a comunicação permite também que a sociedade pressione e saiba em quem pressionar nesses momentos onde a sociedade está exigindo. Eu acho que dá para fazer uma ligação rápida com ontem eu mandei para vocês ali no nosso grupo que a gente criou para começar, para gravar o episódio de hoje, num livro bem conhecido do Thiago Matos, no Vai Lá e Faz, e ele fala, pelo menos na parte bem inicial, ele fala muito sobre que a gente está... Aquela frase que a gente não está numa... Como é que é? Não é uma mudança de era, não é uma era de mudanças, e sim uma mudança de era. Que a gente está saindo do... Teve a era agrícola, daí a era industrial e agora a era da informação. E ele menciona ali que muitos entendem assim, né? Vários entendem que realmente esse momento gerado pela internet, né? Que a gente acha, em alguns momentos a gente acha que, nossa, a internet é um negócio tão, né? Tão dentro, tão ok, é tão, tipo, eu já nasci e não tinha internet no início, ainda peguei um pouco a nossa fase aqui, a gente ainda pegou aquela época da internet de escada e tal, mas a gente acha que isso é, tipo, o natural, sendo que isso é muito recente, né? Então, como tu falou aí, de tu confiar num processo produtivo da empresa X, antigamente, como é que tu ia saber e tal, tu não fazia nem ideia. E hoje em dia, com 15 minutos, tu lendo um artigo, tu vendo um vídeo no YouTube, tu já espalhou, alguém já botou um vídeo no YouTube falando sobre tal coisa, quando viu, já é trending topic no Twitter, já bombou, a empresa já foi cancelada, aí semana que vem já ninguém mais fala disso, já liberou. É uma era da informação absurda que acaba mexendo e a gente tem que... A gente ainda não entende, né? Porque a gente vive ela, a gente ainda não entende o impacto disso tudo, né? Como é que isso já tá tão dentro da gente que a gente não... É difícil de parar para perceber isso, o quanto as coisas mudaram nesse ponto, né? Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, uma coisa que aparecia na TV, isso é uma discussão que a gente estava tendo no grupo do Direito Romano um tempo atrás, apareceu na TV, deu no jornal, deu não sei o quê, ali era garantia de que está tudo certo, é confiável, se deu na TV, está tudo certo. Hoje em dia, já ninguém mais sabe, até as gerações um pouco, dá para pegar a geração dos nossos pais, por exemplo, é muito difícil para eles entender, olhar uma notícia no WhatsApp e saber se aquilo é falso ou não é, até pela história da fake news, porque eles não estão preparados para isso. A gente tem que dar uma entendida ainda, né? E parece que isso vai evoluindo muito, ao ponto de que, enfim, qualquer notícia é gerada a qualquer momento sobre qualquer coisa, até a gente entender isso tudo. Acho que eu já estou indo para um outro caminho, mas Já tá. dá para puxar com essa questão de que as empresas hoje elas precisam estar muito, muito ligadas nisso, sabendo que uma atitude ou outra, um desvio ou outro pode acabar comprometendo, acabar vindo um Sleep Giants ali e pedir para tirar do ar os anúncios de tal empresa porque ela não faz tal tipo de conduta. A gente vive agora a era da informação e até tinha comentado antes ali nos bastidores do livro do Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Mundial Econômico, e fala sobre a quarta revolução industrial, que é a que a gente está vivendo, né? Então, a gente passou da terceira, que era da internet, e passamos agora para esse meio de informações mais disseminadas e mais fluidas, e, obviamente, desinformações muito mais disseminadas também. Parece que a gente entra numa nova era de desconfiança, né? Porque tudo que tu vê, tu não sabe se é verdade. Porque até as próprias fontes que tu entendia como confiáveis começam a dar tiro no pé. Então, isso lima toda a questão de confiança que as pessoas possam ter, até nas próprias instituições, e que dirá até em empresas também, né? Não sei se eu comentar uma coisa ali, na verdade, desculpa.
Não, eu quero te fazer uma pergunta, mas ela não tem nada a ver com o que o Indrus te colocou agora. Mas eu quero retomar um assunto lá do início, mas pode falar sobre isso depois, eu retomo. Combinado. Acho que, assim, desses pontos que vocês estão trazendo, tem algumas coisas que vale a gente comentar, que é o seguinte, né? Esse fato da era da comunicação, essa era da informação que a gente está hoje, a gente está, de fato, engatinhando nisso e vai ter mudanças que são muito significativas. Talvez a maior de todas é que, hoje em dia, privacidade é um valor, né? A nossa sociedade valoriza a privacidade, algo que, na minha opinião, pelo pouco que eu estou lendo aqui, não vai ser conciliável com essa quantidade de tecnologia. Ou tu vai reduzir o crescimento tecnológico, ou tu vai ter que entender que a tua vida vai virar quase algo público, efetivamente, e aí a tua mudança de comportamento, o teu viés como um todo acaba se alterando muito, né? A gente não tem dimensão do quanto que é ter uma vida absolutamente pública e todo mundo ao mesmo tempo. Então, assim, a tecnologia, caso não seja alterada, a gente talvez vá viver uma mudança de valores, né? E isso pode acabar tendo uma série de mudanças significativas como em toda a sociedade. Só para dar um exemplo, né, do que a gente está falando aqui com essa questão tecnológica. Choca profundamente, né, a gente quando a gente vê aquela questão da China com uma espécie de pontos da sociedade, do indivíduo. Isso é muito louco. Aquilo lá é uma coisa quase seriado de Netflix, e que parece gente o que tá... Black Mirror, né? Exato, assim, é um negócio surreal assim, para nós, mas de alguma maneira já está tendo ensaios nessa direção, e eles, pelo visto, estão caminhando para algo que é talvez até um pouco mais natural para uma civilização como é a civilização chinesa, mas para nós é uma mudança de valores que não sei se a gente consegue... Como que a gente faz para continuar de pé com todos os nossos comportamentos de sociedade sendo mensurados pelo governo, é algo que, quando a gente olha para a tradição aí romana, né, na sociedade romana, lá atrás, judaico-cristã, toda a nossa evolução, ela não está condizente com todo mundo saber tudo sobre tudo, o governo poder te dizer que tu vai ganhar uma estrelinha se tu atravessa na faixa de pedestre ou não. Então, esse tipo de coisa acaba tendo uma mudança tecnológica, e essa questão da quarta revolução industrial, ela está muito conectada a isso também, né? Porque, de novo, lá atrás, o nobre, no século XV, o cara não tinha como dizer se o pessoal estava cumprindo ou não as coisas lá na fazenda, sei lá eu aonde. Hoje em dia, quando a gente está indo para uma capacidade tecnológica, que aí talvez o ponto, né, da revolução industrial, do 3.0 para o 4.0, seja, os sistemas te dão informação para tu tomar decisão. Na revolução industrial 4.0, os sistemas são tão ágeis, tão aptos, que talvez eles possam decidir, tu vai mensurar a decisão deles, né? Que é uma coisa bem diferente, né? Tu está falando de uma inteligência artificial que vai dizer, não, aqui fiz a conta, tem 12 pontos em tal outro ponto, eu vou, tal esquema aqui, manda prender. Aí talvez tenha que ter um juiz que vai dizer, não, calma aí, nesse caso parece que é manda prender, mas vamos soltar esse cara, porque era só 12 pontos de faixa de pedestre, o sistema ainda não estava tão bem organizado, assim, não é para prender quem não coloca ali ou não. Vai dizer, segue o baile, está preso, errou, nós não vamos tolerar isso. Algo que para nós, civilização ocidental, não é a nossa tradição jurídica, né? Ela é um outro ponto muito significativo. E aí, quando a gente está entrando também no tempo dessas informações, claro, para o ambiente de negócios, ao invés de eu ter um coordenador de uma fábrica distante, é um cara que, na verdade, o programa o sistema, e ele vai dirigindo não, ele vai coordenando a fábrica para ti, e o gestor, né, o gerente ou o diretor, talvez até o gerente, que fica uma figura menos comum dentro dessa jornada, porque aí vai ter alguém que vai pensar o negócio, alguém que vai acompanhar se o sistema está rodando, mas a liderança do dia a dia da produtividade não vai necessariamente ser uma pessoa, pode até chegar a ser um sistema que vai controlar e até mais confiável e previsível, não falta. Então, assim, a mudança de empregos, né, que é um pouco do que o Thiago Matos fala lá no processo, ela de fato acaba acontecendo porque esse emprego médio, repetitivo, com baixo grau de instrução, e aí, de novo, o baixo grau de instrução não é nem quase zero grau de instrução. O quase zero grau de instrução, a Revolução Industrial matou, jogou os caras para outra coisa e rodou lá. No baixo grau de instrução, onde tu não tem criatividade, tu não tem persuasão,
tu não tem liderança, talvez esse emprego também seja alterado. Não quer dizer que não vai ter empregos, quer dizer que vai ser outra coisa que tu vai fazer e tu vai ter que ter um outro processo educacional dentro dessa jornada. Mas quando a gente vai para o lado fake news, etc., de informação, aí tem um viés importante, um ponto importante, que é a curadoria. De fato, tem muito... O Instituto de Pesquisa é uma coisa surreal no Brasil. O quanto que eles perderam de credibilidade nos últimos anos. Antigamente, se tu falava que o Instituto de Pesquisa X falou isso, tu estava como verdade absoluta, e hoje em dia o Instituto de Pesquisa te diz X% e tu vai dizer, olha, não, se o Instituto está dizendo, eu até acho que é o contrário. Né? Então, essa capacidade de curadoria talvez seja um dos grandes pontos. Eu me lembro há muitos anos atrás. Esse tipo de coisa. Eu me lembro há muitos anos atrás, eu participava de um grupo de empreendedores aqui do Rio Grande do Sul e foi falar conosco o líder de uma empresa de comunicação gigantesca, tá? E ele me falou, eu estou falando aqui, cara, 2010, assim, tipo, não é essa coisa que é óbvia hoje em dia. E ele me falou que eles trouxeram um cara de MIT, se eu não me engano, nos anos 90, e o cara disse que jornal, televisão, etc., tudo ia virar internet. E aí os caras olharam, estranhão, mas também que ia demorar uns 20 anos para isso acontecer no Brasil. E aí eles seguiram na trajetória deles, mas o ponto que me chamou a atenção, foi a palavra que ele usou lá atrás, que hoje em dia é meio hype, mas na época não se falava tanto, era de que os grandes veículos de comunicação se transformariam em veículos de curadoria. Né? E aí a curadoria seria o grande ativo desse processo, que é onde, se a gente for olhar bem, é onde as grandes organizações ligadas aí estão tentando se manter. Né? E dizer, o próprio noção de fake news, ela vem dos veículos de comunicação tentarem dizer que aquilo que não é, né, dos grandes veículos não é confiável. Então também teve um movimento dessa maneira e a gente está, no final das contas, disputando confiança e credibilidade perante a sociedade. Né? Esse é o grande ativo que a gente está falando no mundo da informação. Deixa eu só puxar um link lá do início, Marcelo, e eu quero te fazer uma outra pergunta sobre um cara americano. Tu relatou para a gente que a tua graduação, na verdade, ela sempre foi voltada mais para um lado social do que para o lado jurídico, né? Do lado processual. O comentário que eu ia fazer disso, Renatinha, te cortando, é que a Unicinos, até onde eu sei, eles pelo menos me passaram essa ideia de que a Unicinos prezava mais pelo social, né? Pelas noções mais filosóficas, do Sim, que pelo menos é o que a gente... Os programas de pós-graduação da Unicinos, mestrado, doutorado, eles são muito voltados para viés social. Inclusive, até a área tributária mesmo tem aquela de desigualdade e tributação. Mas eu ainda acho que a graduação ela é mais voltada assim para o processo do que mais para o lado social. Então, Marcelo, eu só queria entender se esse lado empreendedor e esse lado social ele sempre te acompanhou. Se tu mudou de repente isso no meio da faculdade ou alguma outra coisa foi o start que te deu para parar de olhar mais para o lado processual, mais para o lado processual, para o lado social. E eu queria te perguntar se tu já ouviu falar do Círculo Dourado, que é como criar impacto no mundo, né? Que é o que, como e porquê. Que o Simon Sinek, eu acho que é assim que fala, porque quem me conhece sabe que meu inglês é péssimo. Simon Sinek, né? Isso, obrigado. Que ele desenvolveu isso aí, ele diz que as grandes empresas pautam os produtos e as coisas que elas criam de acordo com isso. E aí eu queria que tu me passasse um olhar teu sobre isso. Legal. Sobre a Unicinos até, isso é uma coisa a comentar com vocês, assim, a Unicinos é uma das principais apoiadoras da Enxerga, então eu tenho um carinho gigantesco por eles lá. Eu não estudei na Unicinos, mas assim, eu acompanho relativamente de perto e gosto muito, muito do trabalho. Sobre a questão do Golden Circle ali, do Simon Sinek, sim, conheço, acho ele um dos caras mais legais, eu sigo ele no Instagram, inclusive, quem quiser aí seguir, ele tem uma página no Instagram que tem coisas legais também, aí fica essa dica. Eu acho muito bacana o que ele faz, da forma como ele encara, tem vários vídeos dele, não só sobre o Golden Circle, mas sobre outros pontos. Principalmente ele fala muito bem sobre millennials, de alguma maneira, sobre os jovens, ele tem vários insights sobre isso. E eu concordo com a questão do Golden Circle, principalmente
do ponto de vista de como tu organizar o teu negócio, né? Então, assim, quando tu consegue ter um porquê, né, e aí responde um pouco aquela conversa do propósito, né? Quando tendo esse porquê, todo o resto fica mais fácil, né? Ele consegue, de alguma maneira, tu consegue transmitir para o teu consumidor ou para o teu público interno por que tu está derivando o teu processo de inovação de, sei lá, de fazer fazer um computador para fazer um telefone. A Apple, né, o exemplo clássico, fez isso. A Amazon também fez. A Amazon vendia livro, de repente tem a Whole Foods vendendo comida. Não tem nada a ver, mas na verdade tem, porque a Apple nunca se posicionou, né, o porquê da Apple não foi eu vendo livros muito baratos. Né? Ele tinha uma outra forma de se comunicar, uma outra forma de se entender, que permitia ele estar comprando uma comida de uma empresa que vende comida saudável e todo mundo achar normal. Diferente de algumas outras organizações que eventualmente faziam computadores também, ou sei lá, um Walmart da vida, e teriam muita dificuldade de explicar alguns movimentos deles, né? Assim, a gente vê, sei lá, a HP, que fazia muito computador há um tempo atrás, quem é que compraria um celular da HP hoje em dia, né? E eles faziam um computador que acho que vendia mais, em algum momento vendeu mais do que o computador da Apple. Então, essa lógica do porquê, fazendo como um instrumento de tu ter os teus ok's, né, e os teus comos serem derivados desse porquê, faz com que as pessoas consigam entender melhor uma série de movimentos e tu poder acompanhar cada vez mais o processo de inovação. Então, acho que faz muito sentido e está muito linkado essa questão do propósito. Aproveitando a onda de poder voltar, o Marcelo acaba nas respostas dele, ele acaba envolvendo tantos assuntos que o cara fica, eu vou falar essa aí, mas não quer cortar. Eu queria voltar, Marcelinho, essa do Simon Sinek, a primeira vez que eu ouvi falar dele foi até pelo Thiago Breyer, professor que deu uma aula na nossa pós em Direito Tributário, e aí eu descobri que ele tinha uma ligação também legal com a Anshan depois, e a gente foi conversar, e aí até podia puxar esse assunto depois, mas o que eu queria mencionar, né, que eu achei muito legal, a gente não pôde, acabou que tu seguiu por outro lado, a gente não pôde puxar, foi essa diferenciação entre estrutura e viés, lá na parte que a gente estava falando sobre a questão das empresas, da inclusão das empresas, né, na parte de pessoas com deficiência e tal, e se é uma parte da estrutura da empresa ou se é um viés e tal. Eu achei muito legal essa diferença entre as situações. Realmente, falando assim, deu para perceber, tu conseguiu explicar bem. E aí o meu comentário sobre isso seria que existem momentos que me parece, olhando assim, né, até fiz algumas anotações, que me parece que se confunde um pouco, né? Deve ter ali se é estrutura, se é viés, e tem aquele ponto que é meio que um pouco de cada, porque assim, naquela discussão que se ouve muito, e a gente também não vai entrar aqui, como tu mesmo falou, a gente não vai aprofundar, e provavelmente a gente vai fazer um episódio sobre racismo e tocando mais nesse ponto e sobre outros problemas também estruturais, né? Mas naquele negócio assim, eu não sou racista, mas... E aí começa, eu não sou machista, mas eu não sou homofóbico, mas eu não sou capacitista, mas, enfim. Aí acaba que eu vejo assim, por exemplo, empresas que preferem não ter em certo ponto homossexuais, porque vai que falem tal coisa. Nem empresas, né? Mas até na estrutura, por exemplo, de uma torcida, de um time de futebol que a gente estava falando do Grêmio aqui antes, nós quatro somos gremistas. Hoje em dia está muito mudado já aquela questão de tu vai aceitar uma torcida homossexual, como era a Coliguei ou não. Hoje em dia isso já é totalmente natural, até tem apoio, né? E antes era um negócio que, meu Deus, talvez os gremistas odiavam ouvir falar que existia Coliguei e tal. Hoje em dia isso mudou tanto, mas né, o meu ponto nesse caso seria mais sobre assim, empresas que eu não vou contratar, a desculpa é essa, né? Eu não vou contratar o cara ali que precisa de uma cadeira de roda para trabalhar, porque, né, isso aí vai me prejudicar muito, né? Tá louco, vou ter que adaptar tudo.
Ou então, não, eu não vou contratar uma mulher porque vai que ela fique grávida, né? Aí como é que eu vou fazer? Aí eu tenho todo aquele custo com a parte que ela vai ficar lá e com o filho e tal. Então, acaba que me parece que vira o meio, o comentário que eu ia fazer, que parece que mistura um pouco. Não é a parte da estrutura, mas também acaba juntando, porque se tu vai dizer ali, eu não vou contratar sei lá, não vou contratar um negro para fazer a recepção da minha empresa, porque daí vão achar, sabe? É uma coisa assim que tu acaba que tu não quer admitir, mas acaba acontecendo. Então, eu achei bem legal essa diferença entre eles. Realmente, tu tem uma empresa que fala, não, eu não sou contra, eu não tenho na política da minha empresa, eu não sou contra mulheres, mas aí acaba que lá nas ações ela tem um monte de coisa que ela prefere não ter as mulheres ali por causa de tal coisa. Então, esse ponto eu achei bem interessante da tua diferenciação. É um ponto que a gente não mencionou no nosso episódio com realidade acessível, sobre as empresas no seu propósito, no seu pensamento, na sua estrutura, ter isso lá escrito, mas estar fazendo de certa forma. Legal, Nick. Sobre isso, assim, né? Então, pegando como eu falei, né? Eu gosto da parte do direito, história, filosofia, sociologia, é ali onde eu me identifico mais, né? E aí, onde é que está essa questão do estrutural versus a questão do viés? Muito hoje em dia, né? Assim como romano, vem o direito romano e era a base da estrutura ocidental, muito dos movimentos da sociedade atual, eles são ligados ao que acontece nos Estados Unidos, o que a academia americana está de alguma maneira estudando, ela acaba influenciando muito, seja pela influência econômica, política, social, mas é o que acaba acontecendo. E aí, quando a gente pensa na questão estrutural, os Estados Unidos foi um país que, nos anos 60, ainda tinha lugares dos Estados Unidos onde tu tinha uma estrutura jurídica, uma estrutura política, que dizia, aqui não entram negros, ou então, assim, neste lado do restaurante negros, naquele lado do restaurante brancos, do banheiro de negros, banheiro de brancos. Então, assim, tu tinha uma estrutura, uma questão estrutural mesmo, que precisava ser combatida para resolver a questão do racismo. Essa é a lógica de onde estava o pensamento, e aí tu tinha uma questão de poder, né? Tem uma questão de estrutura de poder mesmo, de combate àquilo, porque só era possível de ser alterado através da questão legislativa, né? No final das contas, eram leis, assim, ou decretos governamentais. Isso é uma coisa que ainda existe reminiscências disso em vários lugares do mundo, em várias leis do mundo, é algo que não acabou, né? Então, obviamente que existem algumas estruturas que são preconceituosas. Isso é um dado concreto da realidade. O que acontece é que, se em alguma medida, algum momento atrás, existiam organizações que de fato diziam, não vou contratar mulheres, por exemplo, algo que aconteceu no mundo, efetivamente. Hoje em dia é muito menos comum isso. Então, assim, se tu entender a questão estrutural, como se estivesse combatendo uma estrutura, tu não vai conseguir resolver o problema, tá? Esse é o ponto. Porque não tem uma lei, não tem uma norma dentro da organização que diz, olha, nós temos aqui um mecanismo que diz que o recrutamento não contrata mulheres. Tu não vai conseguir mudar essa estrutura. Claro que às vezes existem estruturas tácitas, que eu não tenho um código interno escrito ou uma lei escrita, mas acaba todo o direcionamento, sei lá, vamos supor, todos os juízes decidissem de uma forma, poderia não ter a lei, mas teria todos os juízes, ou então todos os diretores de uma organização decidem de uma mesma forma, eu acabo tendo uma estrutura não formalizada, isso pode acontecer também, mas o que acontece muitas vezes, é onde a gente está identificando muito, é onde muito do estudo que tem nos Estados Unidos tem identificado também, é que tem, assim, a polícia americana não conseguiria criar uma norma que resolveria os problemas de dificuldade que o Black Lives Matter trouxe. Ela não tem uma lei assim, a partir de agora a polícia americana vai fazer X, Y, Z e está resolvido. Como em algum momento resolvia, né? Assim, quando eu dizia não pode usar o mesmo banheiro, tu muda a lei e resolveu. O que existe é um comportamento de viés. No caso de pessoas com deficiência, que é onde eu trabalhei mais fortemente, isso é muito claro, porque assim, pessoas com deficiência, embora elas sejam muito menos percebidas do que a quantidade delas no Brasil, é mais comum tu ter um primo, tio da namorada,
amigo do amigo do amigo que teve um acidente de carro e de repente ficou... Então, assim, isso é algo que a gente vê com uma outra forma de enxergar essa questão. E aí, nesse caso específico, é muito claro que várias organizações fazem esforços para ter uma inclusão social maior, mas não tão bem estruturados, e algumas lideranças das organizações não têm a informação de como fazer isso melhor, ou porque não buscam, ou deveriam buscar, ou porque, enfim, não conseguem, mas com a ausência dessa informação acabam tendo julgamentos não precisos, não adequados. E aí a diferença talvez maior entre o que é viés e o que é estrutural é que no que é estrutural tu precisa ter uma mudança de normativa, no que é viés tu tem que ter uma mudança de informação. Tu resolve as dificuldades disso muito mais com a capacitação das pessoas, né? Com a capacidade delas entenderem um processo produtivo até da sua própria organização, ou social, o que quer que seja, e com essa informação elas têm capacidade de tomar decisões que já estão até na política, que já estão na lei. Ela já pode contratar uma mulher, já pode contratar, enfim, uma pessoa com deficiência, ela só não o fez ainda porque da forma como ela tinha as informações, com os dados que ela tinha na realidade naquele momento, eram insuficientes para ela mudar de opinião ou fazer uma ação diferente daquela que ela vinha tendo, né? Então, o viés tu tem que trabalhar muito mais a questão informacional ou de compreensão do mundo, enquanto o estrutural tu tem que ter uma mudança de normativa, seja ela uma normativa privada, uma organização interna, que hoje em dia até a maior parte das vezes é crime, né? Tu ter uma normativa que seja preconceituosa, isso acaba até entrando na esfera criminal, e que antes não só não entrava na esfera criminal, como também era legalmente apoiado, né? Eu estou lendo agora um livro do Ken Follett, que é a trilogia da Queda dos Gigantes, e o último livro dessa trilogia fala muito sobre essa questão, principalmente aí nos Estados Unidos. É um livro de romance, mas que de alguma maneira fala sobre casos reais, né, sobre alguns personagens reais, e ali um dos centros da questão, né? Como que o Martin Luther King fazia uma pressão social para mudar normas estaduais lá, não eram nem normas federais, mas eram normas estaduais, e o quanto também tinha ainda comportamentos, enfim, preconceituosos. Cara, muito bom essa diferenciação. E diz uma coisa, tu que está tão ligado com essas questões de inovação, tecnologia, e o propósito também da Anshan é disseminar isso para as empresas, né? E fazer um mínimo moral ali, um mínimo comum. E até para a gente já ir se encaminhando aqui para o final, embora o papo esteja ótimo, mas fazendo um pouquinho de Harari, qual é a tua visão, tua perspectiva que tu vê para as empresas no futuro próximo, com esse incremento da tecnologia e digital e dessa nova revolução industrial? Tu acha que de alguma forma isso vai auxiliar a combater mais essas questões de viés de estrutura? Ou tu acha que talvez isso possa até agravar um pouco mais essa desinformação? Até eu acabei não comentando, eu acho, o Thiago Breyer, vocês citaram, é um baita cara, eu gosto muito do Thiago, eu falo com ele volta e meia, até mais seguidamente, tem que mandar uma mensagem para ele nos próximos dias aí. Ele vai vir para um HomaCast aí logo. Manda um abração pro Thiago aí, eu gosto muito dele. Bom, sobre essa questão do que está vindo, né, do ponto de vista de inovação, etc. Tem muita gente ganhando dinheiro dizendo que no futuro vão ser só empreendedores, as grandes empresas vão acabar e tudo mais, assim. Eu acho que é um bom jeito de ganhar dinheiro, não é tão bom jeito de fazer uma leitura social, tá? Não imagino o mundo tendo... E aí vamos jogar no tempo. Se eu vou jogar 200, 500 anos... Cara, ninguém tem essa bola de cristal toda, acho muito pouco provável que alguém esteja fazendo essa leitura. Aceito que num horizonte de longo prazo a gente não consiga visualizar tanto, mas num horizonte de menor prazo, assim, de pensando no futuro, mas não um futuro 2700 e alguma coisa, pensando no futuro 2030, 2040, 50, eu entendo que é uma visão, é mais wishful thinking do que projeção, imaginar que todas as organizações vão acabar. Eu acho que elas vão mudar muito, tá? Eu acho que elas vão mudar muito, não porque a partir de agora vai ser diferente, mas porque a partir de agora vai ser tão diferente quanto era, talvez um pouco mais rápido.
que é isso que a gente tem percebido, né? Se tu pega as grandes organizações do mundo, mudam muito. Quais são as 10 maiores de anos 70, 80, 90? É um gráficozinho que rola na internet, de tempos em tempos, que vale a pena ver, é legal de ver. Hoje em dia elas estão muito mais na tecnologia, mas não acho que necessariamente a gente vai ter uma grande mudança no sentido de não ter mais organizações. Eu acho que elas vão mudar, assim como elas vêm mudando há bastante tempo, e algumas vão conseguindo se adaptar a novos tempos de, enfim, diferentes formas, né? É verdade que a Tesla está bombando, muito legal e tudo mais, mas assim, a GM está de pé, a GM está com carro elétrico. Então, assim, não é tão assim a GM acabou. Talvez algumas tradicionais vão morrer ao longo do tempo, mas isso é muito próprio do capitalismo, é o que o Schumpeter falou de destruição criativa há 150 anos atrás. Assim, a gente está falando de uma novidade de agora. O que vai ter, sim, acho que cada vez mais, é uma questão tecnológica de inteligência artificial, onde essa inteligência artificial vai mudar a forma como a gente usa a tecnologia. E esse uso da tecnologia, que é muito diferente também do que era 20 anos atrás, vai impactar muito nas nossas vidas. Isso muda o mundo de negócios, isso muda também o nosso comportamento. Se alguém dissesse, vamos pegar, eu gosto do Aristóteles bastante, né? Então, assim, tu pega o Aristóteles e dissesse, daqui 2000 anos a galera vai andar com um bloquinho de pedras bem coladinho uma do lado da outra, pedrinhas muito diferentes entre si, que juntas vão fazer tu falar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. O cara ia dizer, nossa, um louco. Celular é um bloquinho de pedras diferentes, é níquel, é sei lá eu o que é lítio, mas é um bloquinho de pedras que tu bota no bolso e tu fala com qualquer pessoa do mundo e tá o tempo todo se ajustando. Então, assim, seria impossível considerar aquilo há muitos anos atrás, mas hoje em dia a gente faz esses comportamentos extremamente estranhos serem normalizados. Eu entendo que a inteligência artificial vai fazer com que a gente tenha uma necessidade menor de atividades rotineiras, sem criatividade, e isso vai fazer com que grandes organizações possam ter uma escala muito grande, sem necessariamente ter funcionários em posições que hoje existem, né? Que hoje são de quase que uma supervisão do supervisor, por exemplo. O software vai dizer direitinho se está funcionando a máquina ou não. Tu vai precisar ter um cara pensando um negócio diferente, não é mais celular, é uma roupa que tu anda, sei lá, coisas assim. Isso muda o shift também de mudança de cidades, por exemplo. Muito do que as pessoas moram ao redor de indústrias, talvez precisando de menos pessoas dentro da indústria, tu passa a fazer home office, a distribuição urbana muda. Mudou muito do que era no pré-revolução industrial para agora. Acho que esse é o tipo de coisa que pode começar a ter um acompanhamento. O empreendedorismo, a geração de um grupo de pessoas para que a gente resolva um problema, ficou fácil do ponto de vista tecnológico, comparado ao que era antes do dinheiro e da energia que precisava botar uma fábrica. Hoje, para tu botar um site no ar, ficou muito mais fácil. Então, assim, é possível que a gente tenha grupos de trabalho que resolvem problemas para empresas ou para pessoas diretas, né? Então, assim, tu acaba entrando nessa cadeia produtiva que tem uns ciclos mais curtos, e a gente pode chamar isso de freelancers, pode chamar isso de pequenos negócios, não necessariamente vão ser vendidos para alguém, pode ser que eles tenham uma vida útil menor, mas hoje em dia já tem muita empresa também que são grupos pequenos de pessoas que ficam 2, 3 anos de pé e não conseguem se manter, ou não é que não conseguem se manter, não vale a pena manter, né? O que eu imagino que vai acontecer, então, a gente deve ter uma tendência de grandes organizações resolvendo grandes problemas, e isso é muito fácil de empreender. Então, assim, para uma grande organização atrair um talento, o propósito vai ser necessário, porque ele não está mais disputando com o desemprego, talvez ele esteja disputando com ele fazer o próprio negócio dele, né? E aí tem um motivo que o cara não quer trabalhar lá porque ele vai fazer a coisa dele, tá tudo certo, tô aqui de casa, home office, estaria trabalhando home office, eu tenho meu notebook, eu faço para mim aqui porque me interessa mais. Então, assim, deve ter um pouco de mudança de comportamento nesse sentido, e aí as grandes organizações que estiverem atentas a essas mudanças, e principalmente no timing delas, vão ser organizações que vão conseguir gerar valor em larga escala, né? Tem uma coisa do timing, né? Empreendedorismo, a gente está falando aqui na nossa conversa, empreendedorismo e inovação, não necessariamente tu estar à frente do teu tempo é bem visto. O Netflix não teve uma tecnologia exatamente nova, ele embalou na hora certa. Já tinha como ter vídeo de streaming,
já tinha como tu acessar, já tinha como tu pagar no cartão de crédito na internet. Tudo que eles fizeram foi embalar na hora certa e, claro, depois tiveram um mérito gigantesco para conseguir fazer a escala do que eles estão fazendo e o quanto eles conseguiram crescer versus o case comum da Blockbuster, né? Assim, eles embalaram muito bem. O próprio iPhone, o iPod, principalmente o iPhone, todo esse processo ali, a sacada do Steve Jobs não foi tão tecnologicamente fazer algo que ninguém mais fazia, mas juntar tudo, né? Ele juntou, né? Tem o vídeo icônico dele, toca música, liga, mexe na internet. É um negócio que toca música, liga, mexe na internet. E aí, tipo, que ele fez assim, ó, é numa coisa só tudo aquilo que um iPod fazia, que um celular já fazia e que o computador fazia também. O timing funcionou porque o Wi-Fi começou a se disseminar no mundo, porque senão não rolava, entendeu? Assim, o Netflix pressupõe o Wi-Fi, o próprio iPhone, hoje em dia tem 4G e tal, beleza, tu pega, não precisa nem do Wi-Fi e consegue mexer no teu celular com quase a mesma qualidade que tu tinha na internet, né? Mas no Wi-Fi, enfim, via cabo. Mas antes de ter esse tipo de tecnologia, a tecnologia já estava disponível, mas ela não era útil, né? Então, o Waze também, o Waze ele é fruto do 4G começar a funcionar no mundo. Sim, isso não tem como, não faz sentido tu ter uma tecnologia que tu está acompanhando, mas GPS é um negócio extremamente caro. Então, assim, esse timing, ele é muito importante e ele não necessariamente ele é antes, ele é no momento correto. O que é o desafio, principalmente das organizações, é tentar, já que eles têm os recursos, já que eles têm algumas pessoas extremamente talentosas, como é que eu fico pronto para que eu esteja pronto no timing correto? Como é que eu testo antes para que testando eu consiga ter respostas daquilo que vai ser a melhor resposta na hora que a sociedade exigir de mim ela. Caramba, achei muito, muito interessante essa parte aí do timing mesmo, né? Da empresa. A empresa poder. Sim, só tem mais 2 minutos aqui. Mas a empresa poder. Tem muito mais condições, né? De essas empresas, maiores organizações e tal, com as pessoas que tem lá dentro, né? Que tem muita capacidade, acaba tendo muito mais. Capacidade de saber o momento de lançar tal coisa. Então, também concordo contigo nessa questão de que o movimento das empresas, elas ainda vão, né? É muito bonito falar de não, agora vai ser todo mundo, cada um por si e tal, mas com certeza as grandes empresas, as que tiverem essa noção e o timing certo, vão estar sempre na frente, vão estar sempre, né, liderando e puxando esse avanço, porque faz muito mais sentido, né? As organizações nesse ponto do que deixar tudo cada um por si, cada um vai saber como fazer e onde fazer, enfim, achei bem interessante esse questionamento aí. Eu não diria que as pessoas não vão poder fazer isso, né? Estou dizendo só que não vai ser fácil, não vai ser tão óbvia o sumiço das grandes organizações, até porque esse negócio bonitinho do empreendedorismo de tentativa e erro, quando eu tenho bilhões, eu posso errar em 5 milhões. Se eu, Marcelo, errar em 5 milhões na pessoa física, minha vida muda bastante. Então, assim, tentativa e erro, que é uma coisa importante para tu inovar, é algo que pressupõe recursos também, né? Então, essa é uma jornada que precisa ser considerada. Com certeza. Tá, então agora no próximo vídeo a Renatinha faz ali as considerações e a gente segue. Aí a gente já termina. Feito.